Exorcismo em Indianápolis. Nunca fui de acreditar em superstições. Sempre achei que as pessoas exageram, que tudo tem uma explicação racional, mesmo os maiores mistérios. Quando decidimos nos mudar para aquela casa, tudo o que eu queria era que a nossa família tivesse um novo começo, longe da agitação da cidade, com mais espaço para Emily, nossa filha, crescer. A casa estava em um lugar isolado, mas tinha seu charme, apesar de suas paredes gastas e do terreno coberto por um mato alto. Não me importava com isso. Achava que a mudança seria boa para todos nós. O que eu não sabia era que, ao atravessar aquele portão enferrujado, estávamos nos dando as boas-vindas ao mal. Chegamos num fim de tarde. O sol já estava baixo, tingindo o céu de uma cor alaranjada. Eu mal conseguia ver os detalhes da casa, mas o que me atingiu logo de cara foi a sensação de abandono. Estava vazia há anos, com a mobília coberta por lençóis brancos e poeira acumulada nas superfícies. Eu já tinha ouvido falar da casa, claro. Quem não havia ouvido? Diziam que ela tinha sido construída no século XIX, mas o que mais me impressionou foi o silêncio. Não o silêncio que se faz quando tudo está calmo, mas aquele tipo de silêncio opressor, como se algo estivesse esperando, observando. Emily estava empolgada, correndo pela casa, querendo explorar cada canto, mas eu podia ver o olhar preocupado de Karen, minha esposa, enquanto ela tentava organizar algumas coisas. Ela não gostou da casa logo de início, mas tentou não demonstrar. Eu sabia o que ela estava pensando. Estávamos começando uma nova fase e, em algum lugar profundo dentro de mim, sabia que havia algo de errado ali. As primeiras semanas não foram difíceis, pelo menos não de forma óbvia. A casa, apesar de desgastada, estava bem estruturada e nos acostumamos ao isolamento. Mas logo começaram os pequenos incidentes. O tipo de coisa que você tenta justificar e racionalizar, até que não há mais espaço para explicações. Eu começava a ouvir barulhos à noite, um som suave de passos vindos do andar de cima, como se alguém estivesse andando por lá, mesmo com todos os quartos vazios. Quando investigava, não havia nada. Era só o vento, eu dizia a mim mesmo, um som qualquer. Mas o que mais me incomodava era Emily. Ela costumava ser uma menina alegre, cheia de vida, mas começava a passar mais e mais tempo em seu quarto. Olá, pessoal! E aí, estão gostando do conteúdo? Antes de continuarmos, gostaria de pedir o seu apoio, se inscrevendo, curtindo, ativando o sininho e compartilhando essas histórias. Isso ajuda a manter o canal vivo e nos enche de motivação. Agora vamos continuar. Às vezes ela ficava ali, em silêncio, olhando pela janela por horas. Eu chamava, mas ela não respondia. Quando conseguia fazê-la sair do quarto, sua expressão estava distante, como se ela estivesse em outro lugar, muito longe de nós. Karen também percebeu, mas não dizia nada. Apenas tentava manter a rotina normal. A cada noite, no entanto, o silêncio da casa se tornava mais pesado. Emily falava sozinha de vez em quando, mas eu pensei que fosse apenas uma fase. Crianças têm essas coisas, eu pensava. Só que no fundo, havia algo em sua voz, algo que me dava calafrios. Como se não fosse bem ela. Numa dessas noites, quando Emily não conseguiu dormir, eu a encontrei no corredor. Ela estava em pé, olhando para o teto, com os olhos fixos, como se estivesse vendo algo lá em cima. Seu rosto estava imóvel, sem expressão. Tentei chamá-la, mas ela não reagiu. Fui até ela, toquei em seu ombro e quando ela me olhou, não vi os olhos da minha filha. Aqueles olhos vazios e escuros não eram dela. Era como se alguém estivesse olhando por ela,
mas não era Emily. Naquele momento, algo dentro de mim se quebrou. Eu sabia que algo estava errado. Eu sentia. Mas o que poderia ser? Eu tentei racionalizar tudo. Não queria ser aquele tipo de pai que acreditava em superstições. Mas, em algum lugar, algo estava se quebrando dentro de mim. E eu estava com medo de que o que fosse quebrar por completo fosse minha própria sanidade. Eu já sabia que algo estava errado. Não sei como, mas havia um peso no ar. Uma sensação de que as coisas não seriam como antes. Eu tentava ignorar, tentar seguir em frente, mas os sinais eram claros. Emily mudou. Ela não era mais a mesma. Se antes ela era cheia de energia, sempre brincando e fazendo perguntas, agora ela mal falava. Passava os dias no quarto, longe de nós, com os olhos vazios e a expressão distante. No início, achei que fosse só uma fase. Talvez estivesse apenas se acostumando à casa nova, ao isolamento. Mas, com o tempo, isso começou a se intensificar. Emily se trancava no quarto durante horas, às vezes sem dizer uma palavra. Quando saía, o olhar ainda era o mesmo, distante, vazio. Sua risada, que antes era clara e alegre, havia desaparecido, substituída por uma quietude pesada. Não era normal para uma criança tão jovem. Eu tentei perguntar o que estava acontecendo, mas ela apenas me olhava sem responder. Quando insistia, ela dizia que estava vendo coisas. Coisas, as palavras dela. Mas não parecia ser apenas imaginação. Algo em sua voz me fazia estremecer, como se ela não estivesse falando de um lugar normal, mas de um lugar distante e sombrio. Karen também começava a se preocupar, mas não dizia nada. Apenas trocava olhares comigo, como se soubesse que não havia uma explicação simples. Eu ainda tentava encontrar uma razão lógica. Talvez fosse o estresse. Talvez a mudança tivesse mexido mais com ela do que imaginávamos. A coisa mais estranha começou quando ela se fechou no banheiro, dizendo que não queria sair. Quando consegui arrombar a porta, ela estava parada diante do espelho, sem se mover, os olhos fixos em seu reflexo. Ela não parecia mais humana. Algo nela tinha mudado de forma indescritível. Eu chamei seu nome várias vezes, mas ela não respondeu. O olhar dela estava tão profundo. Não era o olhar de Emily. Era um vazio, como se não houvesse mais nada ali. Fui até ela, tentei tocá-la, mas ela estava fria, como se a vida tivesse fugido de seu corpo. Naquela noite, Emily teve uma crise. Eu acordei com seus gritos, horríveis, rasgando a noite. Quando corri até o quarto dela, a cena era ainda mais inacreditável. Ela estava no meio do quarto, seu corpo torcido de uma forma impossível, como se estivesse sendo puxada por algo invisível. Eu a segurei, mas ela estava tão forte, tão diferente. Seus olhos estavam completamente negros, como se toda a luz tivesse sido drenada de sua alma. A voz que saiu de sua boca não era dela. Era uma coisa monstruosa, cheia de ódio e dor. Gritou algo que eu não conseguia entender, e então, como se nada tivesse acontecido, a tempestade cessou. Emily caiu no chão, respirando pesadamente, como se tivesse corrido uma maratona. Ela olhou para mim, e foi como se a vida voltasse para aqueles olhos. Ela se levantou lentamente, com um sorriso fraco, como se nada tivesse acontecido, como se tudo estivesse bem. Mas eu sabia, algo terrível havia acontecido ali. Eu não sabia o que, nem como, mas algo tinha tomado conta de minha filha, algo que não podia ser explicado. Era como se um espectro tivesse se infiltrado na nossa casa, na nossa vida, e a Emily fosse sua última vítima.
Aquela noite mudou tudo. Eu sabia que a nossa vida nunca mais seria a mesma, mas o pior ainda estava por vir. A angústia se arrastava pela casa como uma sombra, cobrindo cada canto, cada passo, cada movimento. Eu não sabia o que estava acontecendo com Emily, e quanto mais tentava entender, mais me afundava na incerteza. Tentava conversar com ela, procurava formas de trazê-la de volta para nós, mas ela estava cada vez mais distante, em um mundo que não parecia ser o mesmo que o nosso. O comportamento dela não era normal. As noites eram cada vez mais pesadas. Às vezes eu acordava no meio da madrugada, sentindo um frio intenso, e ouvia alguém se movendo nos corredores, sempre perto do quarto de Emily. Foi então que comecei a investigar a história da casa. Algo me dizia que estava ligado a isso. Eu já havia escutado alguns rumores antes de nos mudarmos, mas os ignorei, achando que eram apenas histórias inventadas. Mas agora, desesperado, sentia que precisava entender o que estava acontecendo. Eu precisava saber mais sobre o lugar onde estávamos vivendo, sobre o passado daquela casa que, aparentemente, estava nos engolindo. Comecei a vasculhar as velhas pilhas de documentos e jornais que encontrei no sótão. O que descobri me fez gelar o sangue. A casa havia pertencido a uma família nos anos 1800, mas não era uma história simples. Relatos antigos falavam de desaparecimentos, de pessoas que entraram na casa e nunca mais saíram. Mas o mais perturbador foi o que encontrei em uma carta, enterrada entre algumas fotografias antigas. Ela estava datada de 1872 e descrevia uma série de eventos que pareciam sobrenaturais. Há algo na casa, dizia. Algo que se alimenta da dor e da solidão. Era um pesadelo. Aquelas palavras ecoavam na minha cabeça enquanto eu tentava entender o que aquilo significava. O que significava para Emily. Eu estava cada vez mais convicto de que a entidade, seja lá o que fosse, estava ligada ao passado sombrio da casa. Mas como poderia proteger minha filha? Como poderia afastar algo que nem eu sabia o que era? Uma noite, enquanto olhava para a casa de fora, algo me fez olhar para o quarto de Emily. Ela estava ali, mas não parecia mais ser ela. Seus olhos estavam fixos na janela e seus movimentos eram vagos, como se ela estivesse observando algo lá fora, mas ao mesmo tempo estivesse distante, perdida em um lugar que não podia ser alcançado. Eu senti o ar gelado, como se a casa tivesse absorvido a noite e tudo ao redor. Algo se movia por ali, algo que não deveria estar. Naquela noite, enquanto Karen dormia, fui até o porão, um lugar que sempre me dava uma sensação estranha. Sabia que algo estava acontecendo, mas não tinha ideia do que mais poderia encontrar. Quando desci as escadas, a escuridão me envolveu como um cobertor e pude jurar que algo se movia na penumbra. Não consegui ver nada, mas a sensação de que estava sendo observado me sufocava. O ar estava denso e tudo o que eu ouvia eram os batimentos do meu próprio coração. Algo estava ali. Algo que eu não poderia ver, mas que eu sentia. Foi quando uma porta no fundo do porão chamou minha atenção. Eu nunca a tinha notado antes. Era uma porta velha, com uma tranca enferrujada, que parecia não ter sido aberta há muito tempo. Minha mão tremia enquanto eu me aproximava, e mesmo assim senti uma necessidade urgente de abrir aquela porta. Eu precisava saber o que havia atrás dela. Quando a tranca finalmente cedeu, a porta se abriu com um rangido, e a escuridão lá dentro parecia ainda mais espessa. Entrei, sentindo a presença de algo,
algo que estava me observando, mas não vi nada, apenas o eco do silêncio. Eu só voltei para dentro de casa quando ouvi a voz de Emily chamando meu nome da porta da escada. Ela estava de pé ali, novamente com aquele olhar vazio. Eu sabia que ela não era mais a mesma. Algo estava tomando conta dela, e eu não tinha poder para lutar contra isso. O que quer que fosse, estava ganhando terreno. O desespero me tomou de forma avassaladora. Já não podia mais ignorar o que estava acontecendo com Emily. Ela não era mais minha filha. Não era mais a menina alegre, cheia de vida e curiosidade. Algo ou alguém havia invadido sua alma e a transformado em uma sombra do que ela já foi. E eu estava perdido. Eu sabia que a única coisa que ainda poderia nos salvar era recorrer a algo que nunca imaginei considerar: um exorcismo. Foi uma decisão tomada em um momento de desespero absoluto, quando as noites se tornaram insuportáveis. Emily passou a falar em línguas que não entendíamos, a olhar para as paredes com um sorriso macabro no rosto. Sua força era sobrenatural. Eu não conseguia mais segurá-la quando ela se convulsionava no meio da madrugada. Seu corpo parecia se dobrar de maneira impossível, como se estivesse sendo retorcido por mãos invisíveis. Eu sabia que eu estava perdendo minha filha e que se não fizesse algo logo, ela nunca mais voltaria. Foi então que consegui, com muito custo, localizar um padre, um homem com uma reputação temerária, mas com um dom raro. Ele tinha experiência com casos como o nosso, casos em que a possessão não era apenas uma crença, mas uma realidade. Ele chegou em uma manhã cinzenta, trazendo consigo um olhar grave, como se soubesse o que estava prestes a enfrentar. Não houve palavras de consolo. Ele apenas pediu que nos afastássemos e nos preparássemos para o que viria a seguir. Emily estava em seu quarto, imóvel, os olhos fixos em um ponto invisível, como se estivesse em transe. Ela não reagiu quando o padre entrou. Era como se o corpo dela estivesse presente, mas sua alma, já há muito, tivesse se ausentado. O padre iniciou o ritual com calma, com a voz firme e cheia de autoridade, recitando orações em latim, as palavras que cortavam o ar e pareciam fazer as paredes da casa tremerem. Eu vi sua expressão mudar à medida que o ritual avançava. Não era mais um homem confiante. Seus olhos estavam cheios de um medo profundo e visceral, como se ele soubesse que aquilo estava além de suas forças. Emily começou a se contorcer violentamente, gritando, mas não com sua voz. As palavras que saíam de sua boca não eram humanas, mas uma cacofonia de sons grotescos e distorcidos. A casa, antes silenciosa, agora estava viva, cheia de ruídos e ecos. O vento parecia uivar nas frestas das janelas e o cheiro de algo podre, algo fétido, tomava conta do ar. O quarto ficou gelado, como se o próprio ar estivesse sendo consumido. A cada palavra do padre, Emily parecia se retorcer ainda mais, como se estivesse sendo arrancada de dentro de seu corpo. Eu queria correr até ela, segurá-la, dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que não era ela quem estava ali. Ela estava aprisionada e eu não podia fazer nada para salvá-la. Eu estava impotente. O padre parecia exausto, mas não parava. Ele repetia as palavras mais fortes, mais intensas, como se estivesse lutando contra algo imenso, algo que não podia ser controlado. Eu vi os olhos de Emily se revirarem para o fundo de sua cabeça. O rosto dela estava distorcido, não parecia mais humano. A boca se abriu em um sorriso grotesco, e ela falou em uma língua que nenhuma de nós poderia entender. Não era minha filha.
Era algo muito mais antigo, algo mais cruel, e estava lutando para tomar conta de tudo. Eu senti uma presença atrás de mim, algo gelado e pesado, algo que parecia se arrastar pelo chão, se aproximando lentamente. O medo me paralisava, mas eu não podia mais olhar para trás. Tudo o que conseguia fazer era observar aquele ser tomando conta de minha filha e me sentir impotente diante do horror. Eu queria gritar, pedir ajuda, mas sabia que ninguém poderia nos salvar. O exorcismo continuou com o padre suando, suas palavras cada vez mais desesperadas. Ele finalmente gritou uma última oração, uma súplica, e foi como se o ar ao redor de Emily se rompesse. Ela deu um grito estridente, uma mistura de dor e raiva, e então, de repente, a casa ficou em silêncio. O tipo de silêncio que dói, que cala fundo na alma. Emily caiu no chão, e o corpo dela parou de se contorcer. Ela estava ali, respirando pesadamente, mas sem os olhos negros, sem aquele sorriso demoníaco. Sua pele estava fria e seus olhos estavam agora cheios de confusão e terror. O padre estava de joelhos, exausto, com os olhos fechados, como se a luta tivesse sido mais do que ele poderia suportar. Eu não sabia se o exorcismo havia funcionado ou se o mal ainda estava à espreita, esperando, mas naquele momento eu só podia olhar para minha filha, agora imóvel no chão, e rezar. Rezar para que ela estivesse viva. Rezar para que ela fosse minha filha novamente. Quando acordei, o silêncio era ensurdecedor. Não havia mais gritos, não havia mais a sensação de algo pairando no ar. Emily estava deitada no chão, em um estado de cansaço profundo, mas parecia diferente. Eu não sabia como explicar, mas o peso que antes pairava sobre a casa, sobre minha família, agora estava ausente, como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando um mundo mais claro, mais respirável. Mas a dúvida ainda me consumia. Eu sabia que o exorcismo não havia sido uma simples vitória. Algo ainda poderia estar escondido, esperando para voltar. Eu me aproximei de Emily devagar, com o coração batendo forte, uma mistura de alívio e temor. Ela estava acordada, seus olhos agora de um azul profundo, mais nítidos, mais claros do que nunca. Mas o que me fez parar foi a expressão em seu rosto. Não era medo, não era dor, era uma confusão, como se ela estivesse tentando entender o que havia acontecido, tentando compreender onde estivera durante aquele tempo. Eu sabia que, de algum modo, ela não estava completamente ali. Algo ainda estava à espreita, dentro dela. Quando ela me olhou, seu olhar não estava vazio, mas cheio de uma tristeza profunda, como se tivesse presenciado algo que não poderia ser desfeito. "Pai!" Ela sussurrou com uma voz que eu mal reconheci, como se estivesse saindo de um longo sono. Eu não sei o que aconteceu. Eu não me lembro." Eu a segurei nos meus braços, sentindo o calor de seu corpo, o alívio de tê-la de volta. Mas não podia esquecer o que vimos, o que sentimos, o que aconteceu dentro daquela casa. Eu queria acreditar que o pior já havia passado, que minha filha estava salva, mas havia uma parte de mim que sabia que a batalha não havia sido completamente vencida. A luta que havíamos travado não se acabava em um simples gesto, em uma oração dita em latim. A escuridão que se infiltrou em Emily não era algo que simplesmente desapareceria com o exorcismo. Nos dias que se seguiram, Emily parecia se recuperar. Sua energia voltou gradualmente, mas era uma energia mais cautelosa, como se ela temesse voltar a cair no mesmo abismo que a consumira. Eu a observava constantemente, tentando encontrar qualquer sinal de que algo ainda a assombrava, mas parecia que ela estava
de fato, voltando ao normal. Ela começou a brincar de novo, a sorrir, mas de forma mais reservada, mais introspectiva. O que mais me assustava era o fato de que, por mais que ela tentasse esquecer, eu sabia que ela nunca seria mais a mesma. Aquela experiência a mudara para sempre. Eu passei noites em claro, ouvindo os ruídos da casa, sentindo uma inquietação que não sabia como lidar. O medo de que aquele mal que possuía minha filha, pudesse voltar, me consumia. Não sabia o que mais estava à espreita, o que poderia ser a próxima fase de uma jornada que não havia terminado com o exorcismo. Mas, por enquanto, Emily estava bem. E isso era tudo o que importava. Nosso lar voltou à sua rotina, mas não da mesma forma. Algo em mim se quebrou, algo que eu nunca conseguiria reparar. Quando olhava para Emily, via não apenas a minha filha, mas também os vestígios do que ela enfrentou, do que nós enfrentamos. O olhar dela, agora calmo, ainda carregava uma sombra, uma lembrança do que ocorreu ali. Ela nunca diria, mas eu sabia. Ela sentia, ela sabia o que havia acontecido. E por mais que o mal tivesse sido expulso, a casa, o que quer que fosse que estava ali, não nos deixaria tão facilmente. Eu sentia isso. Mas, naquele momento, minha filha estava ao meu lado, saudável, e isso me dava força para acreditar que, por mais que o mal tenha nos tocado, ele não havia vencido. Não completamente,